Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Autoimunidade em Foco. Meu nome é Tharlis Caé, eu sou nutricionista integrativa e aqui nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem algum problema autoimune a ficar mais próximo da sua remissão, isso é, deixar a doença autoimune inativa, silenciada. E o tema da live de hoje é açúcares e carboidratos. Qual o impacto dessa ingestão desses alimentos, desse grupo alimentar na sua remissão autoimune? E me diz aí, você que está me vendo pelo YouTube e pelo Instagram, você é um comedor de carboidrato ou é um comedor de açúcar? Escreve aí para mim. Fala, eu sou formigona ou eu não ligo para doce, eu não ligo para carboidrato. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, então carboidratos ou açúcares são substâncias constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Os carboidratos, eles são ingeridos, quando nós consumimos eles são convertidos em glicose e depois eles são armazenados na forma de glicogênio muscular ou hepático, ou no músculo ou no fígado. Mas esse tipo de armazenamento ele é limitado. Então, quando a ingestão de carboidratos e açúcares, no caso, né, é excedente, é mais do que a gente precisa, o corpo armazena, né, estoca em forma de gordura, que é a forma como nós armazenamos o excedente, tá? Então, toda vez, né, e quando eu falo carboidratos, pense que isso se converte, a gente chama de açúcar também, né? Todo carboidrato acaba virando açúcar. Quando a gente come, todo esse açúcar faz com que o pâncreas, né, que é um órgão que a gente tem, produza um hormônio chamado insulina, que é responsável justamente por pegar esse açúcar que está circulando e colocar dentro da célula para ser utilizado. Então, a maioria das pessoas que está me vendo nesse momento, né, que não tem diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, faz essa produção, né? Nós temos nosso pâncreas funcionando para fazer essa produção de insulina. Mas todas as vezes que você ingere muito carboidrato, principalmente muito carboidrato simples, né, de rápida absorção, o corpo transforma, vamos dizer, estimula também a produção de insulina. É algo que vai proporcionalmente aumentando. Então, ingerir muito açúcar, muito carboidrato, meu pâncreas tem que produzir muita insulina para acompanhar esse movimento de subida, para deixar os níveis de açúcar normais no sangue, tá? Então, se você tem o seu metabolismo da insulina funcionando certinho, é isso que vai acontecer. E quais as consequências de você fazer isso constantemente no seu dia a dia, né? Essa insulina alta, ela vai estimular a hipertrofia de células adiposas, ou seja, vai estimular o aumento, né? Porque a célula de gordura, na fase adulta, a gente faz mais hipertrofia do que hiperplasia de célula de gordura. Que é isso? A gente tem um número quase que fixo dessas células de gordura, mas elas podem inchar ou murchar. Inchar e murchar. Então, se eu estou fazendo muitos estímulos pelo que eu como dessa insulina, eu estou estimulando essas células a hipertrofiarem, ou seja, encherem de gordura, tá? Mas não só isso, porque pode ser que você não tenha facilidade, por exemplo, em acumular gordura, e não necessariamente isso represente, vamos dizer, uma permissão, né? Vamos colocar assim, de que tá tudo bem você comer carboidrato demais. Porque quando a gente fala em remissão autoimune, a gente não está falando simplesmente de estar dentro do peso. Estar dentro do peso é importante, sim, tanto para mais, né? Tanto não ter sobra de peso, quanto não ter deficiência de peso. Então, se você também está acima, se você está abaixo do peso ou dentro do peso, as consequências negativas dessa alta ingestão também acontecem, tá? Isso pode aumentar o apetite por desequilibrar hormônios de fome e de saciedade. Isso pode acarretar uma hipoglicemia, né? Então, o que que é? Aquela pessoa que não consegue ficar muito tempo sem comer porque ela tem uma hipoglicemia de rebote, ela tem uma queda no açúcar do sangue dela como consequência de um momento anterior ela ter tido uma elevação drástica. Então, aquela pessoa que come uma pratada de macarrão, de repente, ou come uma grande um sorvete, sei lá, e ela teve que dar aquele estímulo alto de produção de insulina,
e ali 2 horas depois houve uma queda drástica, e aí a pessoa fica sonolenta, fica bocejando, fica com maior vontade de comer uma nova porção de doce ou de carboidrato, tá? Mas aí você pode falar, Thales, mas eu não, meus exames estão normais, né? Meus exames estão normais, eu não tenho diabetes. Mas o que acontece? Esses exames de rotina, né? Um glicemia de jejum não vai refletir muita coisa. Gente, o nosso corpo ele é muito inteligente, muito poderoso. Então ele utiliza de ferramentas constantemente para manter o nosso equilíbrio. Então ter um açúcar do sangue normal, nossa, você pode passar muito e muito tempo desequilibrado e ter um açúcar, né, uma glicemia de jejum normal, porque o seu corpo está dando conta de fazer isso. Ele é muito inteligente, ele tem muitos recursos para isso, tá? Então, não se engane ao achar que ter um exame de glicose normal é o suficiente para dizer que você tem saúde no metabolismo da glicose, tá? E quais os malefícios desse excesso de carboidrato, além dos que eu já citei? Existe uma produção excessiva, né, de radicais livres, né, eles vão aumentando os processos oxidativos, que é o que a gente chama de estresse oxidativo. Estresse oxidativo é quando eu tenho uma produção, eu tenho muito radical livre para pouco antioxidante, então eu estou em estresse oxidativo. Então, a gente produz radical livre constantemente, respirando, se exercitando, faz parte, são nossos lixos celulares, os nossos lixos metabólicos, esses radicais livres. E tá tudo bem, desde que você ingira antioxidantes via alimentar, para que esses antioxidantes varram para fora do seu organismo esse excedente de radicais livres. Porque se esses antioxidantes tiverem menor quantidade do que de radicais livres, você está em estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, esse excedente de radicais livres, levam também a inflamações crônicas, e inflamações crônicas levam ao aumento de radicais livres, então ao estresse oxidativo, melhor dizendo. Então, é um ciclo que se retroalimenta. E essas inflamações crônicas, por sua vez, também promovem a diminuição e a eficácia de umas organelas citoplasmáticas, né, pedacinhos de células, vamos dizer assim, que se chamam mitocôndrias. Talvez você lá no seu ensino médio, você se lembre das mitocôndrias, né? As mitocôndrias são as responsáveis por gerar energia. E essas inflamações crônicas, uma pessoa com uma autoimune ativa, que está tomando um monte de medicamento, está inflamada, ela tem uma alteração no funcionamento das mitocôndrias, uma alteração em organelas que são super indispensáveis à produção de energia e a fazer a nossa vida girar normalmente, com saúde, com vitalidade, né? Então, essas inflamações ocasionadas pelo estresse oxidativo, que foram ocasionadas pelo excesso de carboidratos e açúcares, né, assim dizendo, comprometem o bom desempenho do organismo, que é a homeostase, que é o equilíbrio do seu corpo. Porque dentro dessa visão integrativa que nós temos, né, você já está cansado de saber, né, nós não tratamos a doença por nome de doença, por local que ela se instala, em si como algo sistêmico, algo que está no todo. Então, se você tem um desequilíbrio em alguma parte do corpo, isso está causando um desequilíbrio no todo. Desequilíbrio no todo, quando o todo está desequilibrado, não tem remissão autoimune, tá? Então, é super importante ter esse controle de carboidratos. O que a gente já sabe é que uma dieta mais low carb, né, uma dieta mais baixa em carboidratos, ela é mais eficiente quando a gente pensa em controle inflamatório, tá? E essa inflamação, então, acarreta todo esse desequilíbrio, né, de radicais livres, estresse oxidativo. E quais são as consequências positivas de você fazer um controle de carboidratos? Não é retirar carboidratos, mas comer menos carboidratos, principalmente os bons carboidratos, né? Evitar os refinados, evitar os simples, como os açúcares simples, né? A gente vai ter uma série de estímulos de uma cascata anti-inflamatória, diminuição desse estresse oxidativo, aumento, olha só, aumento de hormônios que são produzidos no intestino que tem relação com modulação do apetite. Então, se você, por exemplo, está acima do peso
E estar dentro do peso é importante para sua remissão, porque um corpo com excesso de gordura é um corpo inflamado, é um corpo desequilibrado. Então, o fato de você restringir um pouco mais carboidratos faz com que você tenha uma modulação intestinal, justamente de substâncias, hormônios intestinais que têm relação com o controle do apetite. Porque nós temos hormônios de fome, hormônios de saciedade, que são regulados por diversos sistemas dentro do nosso corpo. Só que quando isso está desregulado, a gente não tem mais sensação de saciedade, ou é uma sensação de saciedade que vem, demora para chegar, ou um aumento do hormônio da fome, que é a grelina, né? Então, a pessoa mais esfomeada. Uma restrição de carboidratos maior também ajuda a fabricar mitocôndrias, que são essas organelas citoplasmáticas que eu falei anteriormente, né? Então, elas funcionam melhor e elas aumentam o número delas. E recentemente, né, com toda essa pandemia, uma coisa que altera muito a mitocôndria é a própria infecção pelo vírus atual do momento. Né? Esse aí que vocês estão pensando mesmo. Por que, que o vírus da pandemia atual altera, deixa a pessoa com muitos efeitos colaterais pós-infecção? Porque altera a qualidade, a característica das mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela geração de energia, e ataca uma glândula chamada adrenal. Então a pessoa fica pode no pós, né, na pós-infecção, ela pode ficar com uma glândula adrenal alterada. Isso faz com que a pessoa fique mais fadigada, tá? Então faz essa modulação do apetite, aumenta a oxidação de gorduras, né, melhora a eficiência, a produção dos hormônios tireoidianos, né? Isso é importante também. Mas desde que ela seja uma alimentação moderada em carboidrato, não simplesmente por baixar carboidrato sem se preocupar com a qualidade desse carboidrato, porque senão você vai lá, ouviu falar que glúten é ruim, aí você vai lá na lojinha de produtos naturais e compra um monte de bolachinha, pãozinho sem glúten, cheio de coisa, ou cheio de coisa ruim, ou não necessariamente ruim, mas também não tem nada de bom ali, né? E o que isso vai agregar para o seu intestino, para a sua saúde intestinal? Se a gente sabe que intestino é causa e sustentação para a autoimunidade, né? Então é algo mais baseado no que eu chamo de padrão da dieta do Mediterrâneo, que surgiu ali na década de 50, né? Que é uma moderada em carboidratos, mas sem proteínas em excesso, né? Sem alimentos industrializados, sem embutidos, tá? E aí, quando você for pensar em um prato, para vocês pensar assim, Thales, quem consome batata doce, inhame e macaxeira tem sobrecarga no pâncreas? Justamente, Maria, é isso que eu vou falar agora. Porque olha só, tudo vai depender da combinação de 3 fatores: quantidade, proporcionalidade e qualidade. A gente tem que pensar na qualidade, a gente tem que pensar na proporção e na qualidade. Então, esses aí que você falou, tem qualidade, certo? Batata doce, inhame, macaxeira, cará, inhame, né? São raízes. E as raízes são fontes de carboidrato. E são bons carboidratos, são carboidratos limpos. Mas aí o que eu preciso controlar é a carga glicêmica. Porque esses aí que você citou, Maria, eles têm um médio a baixo índice glicêmico. O que, que é isso? É diferente de uma batata inglesa, que quando eu como, a minha insulina, a minha glicose sobe, a minha insulina tem que subir também. É um carboidrato de alto índice glicêmico. Esses que você falou são de moderado a baixo índice glicêmico. E como que eu faço para melhorar ainda mais um prato desse? Eu preciso pensar em ter fibras, né? Então sempre ter salada, e faz diferença comer a salada antes, tá? Faz diferença. Já tem estudos que mostram, que fazem justamente essa comparação. Avalia o impacto da insulina, da glicose, uma pessoa que comeu antes o prato de salada, uma pessoa que comeu durante a refeição e uma que comeu depois. Tem diferença? Tem. A que comeu antes tem muito menos impacto dessa quantidade de carboidratos.
Então, fazer um bom prato de salada antes ajuda você a ter uma melhora do aspecto do impacto desse carboidrato no corpo. Então, sempre fazer um prato de salada fibra antes. Isso faz diferença. E segunda, a quantidade, né? Não é porque é bom que você vai comer meio prato de batata, meio prato de mandioca, porque a carga, né, a quantidade vai ser demais. Então tem que pensar nisso sim. Mas você comendo uma boa pratada de fibra antes, né, colocando no seu prato, além da mandioca, do cará, da batata doce, colocando uma porção de carne, né, junto, ou ovo, ou se você não come carne e nem ovo, é, colocar uma porção dessas vai te ajudar, você não vai precisar comer só mandioca. E aí, então é importante sempre pensar na qualidade, na proporcionalidade e na qualidade desse carboidrato, tá? E aí a gente entra no carboidrato simples, que é o próprio açúcar, né? E aí é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Ah, Tarles, é melhor consumir um açúcar integral, como açúcar demerara, como açúcar mascavo, como açúcar de coco, ao para justamente evitar a utilização de açúcares refinados, como o açúcar branco, o açúcar cristal, né, o açúcar de confeiteiro? Com certeza, você vai, ao fazer essa troca, você vai estar melhorando a qualidade, sem dúvidas. Você está trocando um alimento refinado por um alimento integral. Esse açúcar refinado, esse açúcar que foi branqueado, ele sofreu adição de produtos químicos para deixar ele daquela cor clarinho ou deixar ele refinado. Então, ele sofreu ação de produtos químicos, tá? Agora, da mesma forma, um açúcar de coco, um açúcar demerara, ele continua sendo açúcar e ele continua causando esses impactos negativos no corpo quando que eu citei anteriormente, tá? Ah, Tarles, mas eu tomo todo dia no meu cafezinho, né? Eu adoço o meu cafezinho com açúcar de coco. Tem problema? Tem. Por que que você vai usar um alimento com açúcar se você pode utilizar um alimento sem açúcar? O açúcar mesmo de qualidade, né? Um açúcar não refinado, um açúcar integral, apesar de ter os nutrientes da cana-de-açúcar, se for o açúcar demerara, ou os nutrientes da folha do coqueiro, né? Do coqueiro, se for do coco, ele vai ter esses comportamentos de estimular a insulina. Então, quando é demais, é ruim. Então, eu diria assim, o quanto mais você conseguir evitar, melhor. E aí deixa esse tipo de açúcar para de vez em quando, né? Eu não sei se você sabe, mas o açúcar é uma das drogas mais viciantes. Já foram feitos estudos com pessoas em máquinas de ressonância magnética e que faziam uma ressonância na cabeça da pessoa para ver a imagem que aparecia ali na ressonância magnética. E eles davam uma quantidade de açúcar para esse grupo de pessoas e avaliava que áreas no cérebro eram sinalizadas ao ingerir essa substância. E um outro grupo eram de pessoas que faziam utilização de cocaína. E nesse estudo foi visto que as áreas do cérebro que são estimuladas são muito semelhantes. Então, a gente sabe que o açúcar é a terceira substância mais viciante que existe. E é por isso que é um desafio a gente tirar. Por isso que tem pessoas que têm muita dificuldade em tirar. Então, quando você ativa essas regiões do cérebro, são regiões que estão relacionadas à sensação de prazer, de recompensa. Você libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. E só que depois que essa insulina dispara, depois que ela cai, você começa a apresentar sintomas de abstinência. E por isso que quando você fica sem, se você é, né, viciado, você sente sintomas de abstinência, dá mau humor, da fissura, você não consegue parar de pensar no açúcar. Só de sentir o cheiro, só de lembrar do sabor que aquele alimento tem, você já começa a produzir essas substâncias. Porque o seu corpo lembra do sabor que tem. E isso começa, só essa lembrança já desperta essa liberação dessas substâncias. Olha só como é poderoso um vício, né? Assim como um vício em álcool, assim como um vício em drogas. E aí, como que a gente resolve esse problema? Dando só um pouquinho? Como que a gente resolve um problema de uma pessoa que é viciada?
Uma pessoa viciada consegue ficar só um pouquinho? Comer só um pouquinho? Eu acho o máximo. Se é aquela pessoa que é controlada e fala, Thales, posso comer um quadradinho de 5 gramas de chocolate 70% depois do meu almoço? Maravilha, se você é esse tipo de pessoa que tem esse autocontrole, maravilhoso se você tem esse autocontrole, mas a maior parte das pessoas não tem esse autocontrole de comer 5 gramas ali de um chocolate amargo que tem açúcar, mas muito menos em relação ao chocolate ao leite, por exemplo. O chocolate com 70%, ele é 70% de cacau. O restante é açúcar, a maioria não contém leite, né? A maioria não contém leite, mas alguns podem ter. Agora, o chocolate ao leite, né, o chocolate normal, ele é 10% de cacau. O resto é açúcar e leite, né? Então, por isso que tem esse impacto. Então, se você consegue comer 5 gramas de chocolate amargo depois do almoço, caramba, você é equilibrado. Então, acho que isso não vai ser um problema na sua vida. E nem se você já faz isso, já consegue fazer isso, já tem esse controle, eu tenho certeza que você não tem problema com açúcar, com excesso de carboidrato. Você já não tem esse problema, tá? E quando a gente pensa em vício, quando o açúcar vem associado a uma fonte de gordura, essa característica de vício, ela é muito maior. Por exemplo, quer ver um exemplo de açúcar com gordura? Nutella. Nutella é um creme de avelã. É açúcar com gordura. Quando junta açúcar com gordura, ainda mais vício. Sorvete em massa, chocolate, próprio chocolate, bolacha recheada, é uma associação de gordura, geralmente hidrogenada, com açúcar, que é ainda mais viciante. E quais são os grandes problemas do açúcar, além dos que eu citei anteriormente, né? Estresse oxidativo, inflamação, a questão da microbiota intestinal. Então, geralmente, pessoas que têm muita fissura por doce, isso está associado a, sabe, quem que gosta muito de açúcar? Fungos intestinais. Então, a pessoa que tem uma síndrome fúngica, fissura por doce, fungos no intestino. Se você tem fungos em outras partes do corpo, candidíase de repetição, micose de unha, por exemplo, você tem um fungo. E se você tem fungo em alguma parte do corpo, antes de já ter nessa parte do corpo, você tem fungo no intestino. E fungo adora açúcar. Então, o açúcar, além de nutrir os fungos, também nutrem as bactérias patogênicas, causando a tal da desbiose intestinal. Então, eu estou dando de comer para as bactérias patogênicas e não para as benéficas, não para as probióticas. E essas bactérias negativas, caramba, elas causam um baita estrago. Principalmente, elas causam ativação de genes relacionados à inflamação. Olha isso. Bactéria patogênica consegue ativar genes que têm relação com inflamação. Olha que loucura. A desbiose também vai causar diminuição de vitaminas, minerais. Então, tudo vai caminhando por ladeira abaixo. Ah, Thales, mas eu sou viciada por açúcar, eu gosto muito. Olha, o caminho do sucesso é você se livrar desse vício. Ou pelo menos controlar esse vício. Pode ser que você, a vida inteira, vai sempre gostar mais de coisas doces. Afinal de contas, o nosso primeiro contato com o alimento foi com uma substância adocicada, que é o leite materno. Leite materno é adocicado, não é salgado, azedo e nem amargo. Então, o nosso primeiro contato com o alimento, como a criança começa a comer, é mais fácil ela aceitar fruta do que aceitar comidinha, não é verdade? Porque fruta é mais docinha. Às vezes muita criança recusa papinha, ou quem faz BLW, né? Comer com a mão, criança comer com a mão, é mais fácil dar coisas adocicadas do que coisas salgadas, porque é o nosso primeiro contato, tá? Então, é natural que a gente tenha mais predileção por coisa açucarada. E aí, tem pessoas que têm o que a gente chama de paladar infantil, né? Aquelas pessoas que é muito limitada no sabor. Sabe aquela pessoa muito limitada no sabor? Tudo ela quer, coisa docinha. Ou no máximo coisa salgada. Mas é uma pessoa que tem dificuldade em comer amargo, tem dificuldade em comer azedo. Né? Uma pessoa que vai comer uma salada, não come rúcula,
não come um brócolis, né? Rúcula piorou, não come coisas mais azedas e mais amargas. Só quer docinho ou salgadinho, coisas paladar infantilizado. E como que faz? Tem jeito? Tem jeito, claro. Estimulando, porque na nossa língua a gente tem receptores para sabor, doce, azedo, amargo, umami. Então é treino, gente. E a gente fica bom naquilo que a gente treina, no que a gente faz repetidas vezes, constantemente. Então, se você gosta de doce, de carboidrato, de açúcar, não fale assim, ah, eu não consigo. Não, treine. Treine comer menos. Uma forma de fazer isso é utilizando as substâncias amargas, estimulando outros receptores na sua língua, além do adocicado. É comendo uma fruta, por exemplo, que não precisa estar. Você já viu as pessoas que vão elogiar uma fruta e falam: ai, come, tá docinho. Olha, essa fruta tá docinho. Prefira uma fruta mais azeda, né? Vai comer uma fruta, prefira. Comece pelas frutas, né? Essas frutas de paladar mais azedo, um kiwi, uma acerola, próprio limão, um abacaxi mais azedo, né? Porque tem uns que são bem doces. Comece pelas frutas mais azedas, né? E aí vai usando saladas mais amargas, vai estimulando o azedo e o amargo, não só o docinho na sua vida, tá? E comer menos, porque se você fica buscando substitutos, presta bem atenção, se você fica buscando substitutos, então aquela pessoa que quer, quer mudar a alimentação, gosta de doce, mas fica o tempo inteiro procurando por substitutos melhores do açúcar branco. Fica fazendo muita, todo dia quer comer alguma coisinha doce para substituir o doce. Isso, no curto prazo, vai dar certo, é bom, né? Você, afinal de contas, você está tirando um doce por um doce saudável, vamos dizer assim. Mas você não está mudando duas coisas, comportamento alimentar, e você não está fazendo uma modulação de mudança de sabor, que tem como a gente fazer, mudança de predileção por sabores. Então, se eu sou viciada, tenho um paladar infantil, gosto muito de doce, e eu continuo estimulando isso no meu paladar, não, nada vai mudar. Então, no curto prazo, fazer essas trocas vai ajudar? Vai ajudar, mas no médio e longo prazo talvez não seja eficiente, tá? E aí, tomar cuidado com alguns açúcares ocultos, tá? O que é açúcar oculto? Quando você compra um produto industrializado, é vendido como diet, sem açúcar, zero, e aí você compra e aí você comprou pela estampa, você não leu a lista de ingredientes. Então é muito importante ler a lista de ingredientes para você não ser comprado pela estampa, porque na estampa eu posso escrever o que eu quiser. A indústria pode fazer isso, só que atrás, quando você vira e olha o rótulo, eu não posso escrever o que eu quiser. Eu tenho que obedecer a uma legislação. E se você não tem esse hábito de ler o rótulo, você não precisa ser nutricionista para isso, tá? É lógico, tem coisas que você não vai saber o que é, mas vá lendo, adquira familiaridade com o que você está comprando, com o que você está lendo. Com o tempo você vai falar, daí você vai lá, olha amanhã, ah, olha só, a Thales falou disso aqui. Isso aqui eu estava comendo e eu achava que era bom. Isso te dá, ou então o contrário, eu não sabia que era bom e eu vi aqui, é limpinho. Isso te dá liberdade. Porque a ideia é que você tenha liberdade com as suas escolhas, que você não tenha que ter alguém constantemente te dizendo se isso é bom ou ruim. Então, o mais legal é a pessoa adquirir essa liberdade, esse entendimento, pelo menos mais grosso das coisas, né? É muito bom quando você encontra uma pessoa que aprendeu com você, né? E sabe ter uma conversa mais balanceada nesse assunto, tá? Então, por exemplo, formas de açúcar oculto: maltodextrina, dextrina, dextrose, açúcar invertido, frutose, xarope. Frutose, Thales, frutose é da fruta. Sim, frutose é da fruta. Mas quando a indústria retira uma frutose ou faz uma frutose sintética e adiciona no alimento, ela está usando essa frutose como açúcar. Não é a frutose, o açúcar da fruta
consumida na fruta em si, entende a diferença? Eu estou isolando uma substância e estou usando ela como um açúcar, tá? Então, esse é o problema. Então, comece a olhar, quando vocês forem olhar o rótulo, né? Até principalmente para os produtos light, diet, sem açúcar, se não tem nada de açúcar oculto. Quer ver uma coisa que tem muito, açúcar oculto? Granola. Então, o pessoal compra granola, que tem um apelo sem açúcar, aí você vai ler lá atrás, tem maltodextrina. Não tem? E eu nunca vi nenhuma granola que não continha nenhum tipo de açúcar. Até hoje eu nunca vi. Ou tem mel, ou tem açúcar mascavo, ou tem maltodextrina, tá? Porque quando a gente faz uma geleia sem açúcar, geralmente a gente faz de fruta mais doce. Eu gosto também de morango. Morango é uma fruta com baixo índice glicêmico, né? E fica um misto de azedinho com um adocicado que combina bem. Ana, pode trocar açúcar pela banana? Em que sentido? Como que você vai utilizar a banana no lugar do açúcar? Em bolo? Aí entra o que eu falei, tá? Você pode até fazer um bolo adoçado com fruta, só que eu não acho interessante você usar isso com recurso. Todo dia você tem que ter um bolo, por exemplo, tá? Mas pode, né? Com certeza. Ó, a Marilene, sou confeiteira, tenho doces, tenho chocolate e Nutella à vontade, nem experimento. Estou feliz. Baita superação, né? Você trabalhar com isso, olhar e não ter mais vontade. Isso se chama foco, Marilene. Se chama foco. Pode esfregar na sua cara que você não vai comer. E acredito que você nem sinta mais tanta vontade, porque você incorporou isso. Não é mais uma renúncia sacrificante, tá? Mas é claro, nem sempre é assim, tá? Mas a gente pode trabalhar para chegar lá. Aqui, ó, a Cleusa, que por acaso é minha mãe, tá falando da uva. Ah, uva congelada, eu gosto. Você pega a uva e congela. Já comeu uva congelada? Vocês não têm noção do que é bom, uva congelada. Concentra, fica doce, e aí você come menos, porque tá congelado, você tem que morder. Então você, tipo, degusta um bago de uva. Essa dica é boa. Inclusive, vou congelar umas que eu tenho aqui. Marinês, não tem maltodextrina em quase tudo, não. Talvez seja as coisas que você esteja comprando, mas não tem quase tudo, não. Se tem, é o que a gente chama de falso saudável. A ideia, assim, moderar carboidratos, né? Não retirar, moderar carboidratos é condizente com uma dieta anti-inflamatória, com uma dieta que vai te ajudar a atingir a remissão, tá? Independente se você for magrinho ou se você for gordinho. Carboidrato não significa, se você é magrinho, não significa que você pode abusar. Pelo contrário, talvez você possa comer mais do que uma pessoa que está gordinha. Mas aí eu diria para você ao diminuir carboidrato, necessariamente você precisa aumentar gorduras para que você não perca peso, se você não quer perder, tá? Então, foque nas boas gorduras para você aumentar a sua densidade calórica se você não quer emagrecer, né? E ao tirar carboidratos. Mousse de leite de coco, chocolate 70, um pacotinho de gelatina sem sabor. É uma boa, Claudete. Dá para usar sim. Né? Dá para usar sim. Mas lembrem-se que sobremesas não são coisas para o dia a dia, tá? Não acho interessante você usar isso no seu dia a dia, tá? Mas, sei lá, a sua sobremesa aí do domingo, água com limão, ó, dicas. Vou pegando dica com a galera aqui, ó. Água com limão ajuda a tirar a vontade de comer doce. Boa! Sempre que você estimular sabor azedo e amargo, vai te ajudar com vontade de doce. Deu vontade de comer doce? Come um azedo ou amargo para ver se não passa. Para ver se não ajuda, pelo menos, né? Fechou, pessoal? Então pensem na hora de montar o prato, proporcionalidade, qualidade e quantidade. Se vocês acertarem na qualidade do carboidrato, vocês já vão estar fazendo bastante coisa. Vocês já vão ter uma chance de errar muito menor, tá? E aí a proporcionalidade é uma coisa que vocês vão ajustando com o tempo. Era esse o que eu tinha para falar hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até quinta. Tchau, tchau.